Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouco sobre o Volkanovski, né, beleza? E um pouco aí paralelo ao Makhachev, beleza? Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Sem sua inscrição, sem seu like, o canal não cresce. Então é muito importante, beleza? Peço a ajuda de todos, estamos na meta dos 1000 inscritos. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, em uma entrevista aí o Volkanovski deu pro Ariel, né, pro canal do Ariel. Ele foi perguntado ele sobre o Jean Silva, né, mencionado. E ele falou o seguinte: não vi que ele tinha me desafiado, mas ele é um cara bom. Falando do Jean Silva. Não está entre os primeiros do ranking, porém está muito longe. Porém não está muito longe, né? E como vem fazendo, vai chegar rápido. Gosto dele, é um cara legal. A posição dele no ranking é o 11º. Não é algo difícil de vender se os fãs estiverem entusiasmados com ele. Obviamente, pessoal, ele não vai lutar com o Jean Silva agora, nesse exato momento. Porém, a postura do cara que chama muita atenção, né? Ele está se referindo ao Jean Silva, que é o 11º do ranking, e não descartando aí uma possível disputa de cinturão no futuro. Obviamente, pessoal, tem o russo, que eu esqueci o nome dele aqui agora, que provavelmente será o desafiante agora, o próximo desafiante pelo cinturão. E eu acredito que ele até falou isso na entrevista dele, que a prioridade agora que está na frente é o russo. Mas se você for pegar o histórico de Volkanovski, ele é o tipo do cara que ele não escolhe adversários. É diferente do Makhachev. Por mais que você goste do Islam Makhachev, ele é um cara que escolhe muita luta. Não tem o que fazer. É tanto que, igual eu falei no meu vídeo anterior, ele já deveria ter lutado de novo. No mínimo, já ter luta marcada. Aí fica nesse imbróglio todo aí de subir, não subir, escolher, não escolher. Já Volkanovski não. Inclusive o próprio Volkanovski já lutou 2 vezes com o Islam, né? Então aí dá pra você ver a diferença. Porém, toda vez que você vê ele sendo entrevistado, falando de adversários, eu não me recordo dele falando que não iria lutar. Ele, muito pelo contrário, ele luta com qualquer um. Então a postura é mais postura do que lutador em si. Até porque ele perdeu 2 vezes para Islam, né? Não é nem esse o mérito. O mérito é a postura de um verdadeiro campeão, sem escolher adversário, sem de fato menosprezar possíveis adversários. Ele está falando de um cara que está 11º do ranking. Então, olhando pelo lado do ranking, essa luta aí é meio que improvável nesse exato momento. Pelo próximo ano. Esse um ano aí, não sabe quantas lutas Jean vai fazer ainda esse ano. Se ele vai subir, se ele vai estagnar, não sabemos ainda. Porém, ele não, vamos dizer assim, não descarta a possibilidade. Ainda dá até uma moral para Jean Silva em questão de um possível desafio de cinturão. E de fato não corre de luta, né? Ele é um cara muito ativo. Tanto que ele perdeu. Você viu tanto que ele luta? Ele perdeu o cinturão para Islam, para Topuria. Já lutou de novo com Diego Lopes. Já está quase encaminhada a próxima defesa do cinturão. E é um cara basicamente não velho, mas já com a idade avançada, né? E tá o tempo todo ativo. É um cara extremamente ativo, né? E vamos falar o português. Ele tá batendo na cara de muitos campeões aí que fica escolhendo, né? A verdade é essa. É um verdadeiro exemplo a ser seguido de campeão. Postura de campeão. Não tem que ser diferente uma postura de campeão. É isso. Essa é a verdade. Ele faz o que o Islam deveria fazer. Levando em consideração toda a técnica, toda a força, toda a habilidade que o Islam tinha, para ele seria até mais fácil aceitar lutas. Porque ele é um... Igual eu não posso concordar com o estilo de luta do cara. Mas eu tenho que admitir, o cara é diferente. Ele é diferente. A sensação que você tem de Islam Makhachev hoje é que é quase impossível. É quase impossível vencer ele. Nada é impossível, mas é quase. Porque parece que ele tá num nível muito alto, muito alto. Quando você vê ele lutar, faz parecer ser fácil a diferença dele para os outros lutadores. É uma luta que me chama a atenção? Não. Mas é uma luta extremamente eficiente
e beira a perfeição de invencibilidade, né? O cara, é muito difícil derrotar Islam Makhachev. A sensação é que não tem ninguém para derrotar ele, tirando agora ele Topuria, né? Que a gente não sabe como é que realmente vai ser. Essa luta, se acontecer, pode acontecer de ele chegar e tirar a Topuria para nada, né? Fazer parecer fácil. E pode também o Topuria fazer isso ao contrário, né? Pelo fato de o Topuria ser um cara bem mais completo para MMA no modo geral, porque Islam Makhachev ele é especialista no grappling, né? Mas que ele tem muita técnica. A sensação é que o Topuria é um cara mais completo de MMA. Mas o Topuria é muito maior, né? Makhachev é muito maior. Isso nós temos que admitir. Mas porém, o Volkanovski bate na cara de muita gente. E não só Makhachev, porque tá fácil falar de Makhachev por causa do que ele não quer lutar com o Topuria. Mas tem John Jones também, né? Que de fato já tá ficando vergonhoso ele não querer lutar. Pra mim, ele não querer lutar não é o problema com o Tom Aspinall. Isso pra mim é irrelevante. Pelo seguinte fato. Ele não precisa lutar com o Tom Aspinall. Essa é a verdade. Mas ele tem que destravar o cinturão do meio pesado. Ele tem que largar, né? Ele não é obrigado a lutar. É uma luta que todos querem ver? Sim. Mas ele tá, além de ele não querer lutar com o Tom Aspinall, que ele não é obrigado, obviamente, mas ele tem que abdicar do cinturão de peso pesado e deixar para Tom Aspinall, ou fazer Tom Aspinall outro cara para unificar o cinturão. O que tá feio é que ele tá travando o cinturão, não marca a luta. Isso que é o feio. Eu até nem vejo a obrigatoriedade da luta. É só ele soltar o cinturão. Mas como ele tá com o cinturão, nesse exato momento, aí sim ele é obrigado a lutar. Porque ele tá com o cinturão, então ele tem que soltar o cinturão. Então é feio essas atitudes aí. Campeões escolhendo luta. Eu fiz até o vídeo aí sobre o futuro do UFC. Então, campeões escolhendo luta. Campeões segurando cinturões. E quem vai na contramão disso aí? Volkanovski. E até mesmo antes Alex Poatan. Tem que falar de Alex Poatan, porque ele nunca escolheu luta. Salvou muitos eventos no ano passado. E existe a teoria aí de muita gente que fala que ele correu do Ankalaev. Foi ao contrário, né? Foi ao contrário. A segunda luta contra a Prohaska foi oferecida a Ankalaev. A Ankalaev não quis. Foi isso que aconteceu. Aí começou todo o embrolho. Aí a Ankalaev começou a jogar para o Poatan, que o Poatan tava correndo dele, mas foi ele que não quis. Então, por mais que existe essa teoria aí, o Poatan foi a exemplo de Volkanovski, campeões ativos e que lutavam o tempo inteiro. Tanto que facilitou o tanto de dinheiro que o UFC não fez ano passado no Poatan. Principalmente salvando os eventos. O UFC 300 e... Foi ano passado, eu acho, o UFC 300, né? E tantos outros, né? Mas a moral você tem que pegar o estilo desse campeão e os outros campeões seguir. Porque se você quer deixar um legado, até mesmo quando você perde, igual Volkanovski perdeu, mas parece que é mais enaltecido o legado dele de defender, de querer lutar, de ser ativo, do que as derrotas. Tanto que as derrotas mais marcantes dele foi para Topuria e Makhachev. Basicamente, a gente, quando fala de Volkanovski, nem fala tanto sobre as derrotas, ele fala mais sobre as vitórias dele, sobre o legado dele no pena, legado dele nos pesos pena. E sobre esse fato dele ser tão ativo que a gente acaba, não que esquecendo, mas não lembrando tanto das derrotas, porque ele está o tempo inteiro ativo. Ele é um cara ativo em rede social, ele é um cara ativo em programas, ele é um cara ativo em lutas, diferente aí do Makhachev, que é o alvo em questão aqui de base de comparação. Ele não é tão ativo em redes sociais, pelo menos para a parte nossa daqui, provavelmente na região dele, sim, né? Porém, não é tão ativo, você não vê tantas entrevistas e o cara não luta, né? Infelizmente, né? Porque é campeão e deveria estar lutando mais. Concorda comigo? Discorda? Críticas, elogios, sugestões, deixe nos comentários. Lembrando sempre, pessoal, que esse aqui é um canal de fã para fã, beleza? Só estou aqui expressando a minha opinião, nada mais. Não sou especialista, não sou lutador, não sou nada. Só estou expressando a minha opinião, beleza? Você pode concordar ou não, mas pode deixar nos comentários também.
Então, se inscreva no canal, deixa o like, ajuda o canal a crescer cada vez mais. Sem sua ajuda, sem sua inscrição, sem seu like, o canal não cresce. Então, conto com a sua ajuda, beleza? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Eu fui, valeu!